Deus tem sempre o melhor pra mim. Eu sou a Luciana, do Movimento Mariana Braga, agora Missão Mariana Braga, e venho até vocês como parte desse projeto tão lindo de gravar vídeos falando das mulheres e homens da Bíblia. Hoje eu venho falar de uma mulher muito especial. Eu venho lhes falar de Ana. Ana, a mãe de Samuel, que aparece no Primeiro Testamento em Samuel 1. Uma mulher que deve servir de exemplo para nós, porque enfrentou o impossível. Enfrentou a infertilidade, a impossibilidade de gerar filhos, sem desistir do seu milagre. E, sobretudo, sem se afastar de Deus. A história de Ana começa a ser relatada quando Eucana a desposa. Ela se torna esposa de Eucana. E há entre eles um amor muito grande. Mas o tempo vai passando e ela não consegue engravidar. Ela não consegue gerar filhos. E os costumes da época e as leis humanas da época permitiam que, caso a primeira esposa fosse infértil, o homem poderia casar-se com uma segunda mulher, a fim de garantir a descendência. E mesmo amando muito Ana, mas com um desejo muito grande de ter a sua descendência, e sob uma pressão social muito grande, que a época era muito grande, de ter descendentes, Eucana desposa Fenena. Fenena, que nas Bíblias não católicas, nas evangélicas, nas protestantes, aparece com o nome de Penina. Mas essa divergência em relação ao nome Fenena ou Penina dá-se tão somente quando houve a tradução do hebraico. Se Ana era infértil, Fenena era o oposto disso. Era uma mulher extremamente fértil. Não há relatos de quantos filhos ela teve com Eucana, mas foram muitos. Todos os anos, Eucana, suas duas esposas, seus filhos e filhas iam até Siló para agradecer ao Senhor as bênçãos daquele ano e para fazer sacrifício. Eucana dava sempre uma porção do sacrifício para Fenena, uma para cada um dos seus filhos e filhas, e para Ana a porção era dobrada. O que demonstrava que ele tinha uma predileção pela sua primeira esposa, por Ana. Tinha um amor maior. E uma forma também de amenizar o sofrimento de Ana, que tinha que lidar com essa grande impossibilidade de gerar filhos. E com as dores decorrentes desse segundo matrimônio. Porque Fenena percebia que ela era a predileta do marido. Isso lhe causava um ciúmes, uma inveja imenso. E embora ela não precisasse fazer nada para aumentar ainda mais a dor de Ana, que já era imensa, diante de não poder gerar um filho, dessa bênção tão grande que é a maternidade, Fenena ainda a espizinhava, a provocava, com olhares, com palavras, em todas as situações. Ela, imbuída por esse ciúme e por uma maldade, ela fazia um inferno na vida de Ana, transformava essa dor que já era grande em maior ainda. E por vezes Ana ficava muito triste e não comia. A tristeza era tão grande que ela não tinha vontade de comer. E Eucana percebia essa tristeza dela e dizia para ela: por que choras? Por que está triste? Por que não comes? Eu não basto para você muito mais que 10 filhos? É claro que Eucana dizia isso para Ana como uma forma de amenizar esse sofrimento dela. Mas isso também demonstra que Eucana não sabia qual era a dor exata de Ana, a dor da alma de Ana. Só Ana, só as mulheres que passam por esse processo de infertilidade sabem o que é a dor de esperar gestar um filho e ele não vir. Só a mãe que tem um filho, uma filha nas drogas, sabe a dor que é de ver o teu filho, tua filha tão amada nas drogas. Só a pessoa que tem o marido ou a esposa no vício da bebida, destruindo a família, sabe qual é a dor. Sua mãe que perdeu um filho, o pai que perdeu um filho, sabe qual é essa dor. Então Ana sabia. Eucana se solidarizava com a dor dela, mas não era a dor dele.
Mesmo diante dessa dor toda, Ana nunca deixou de ir a Siló adorar a Deus. Ana nunca perdeu a intimidade com Deus. Ela ia todos os anos, mesmo que triste, ela ia lá, se prostrar diante de Deus no templo, agradecer as bênçãos e pedir o seu grande milagre, porque ela nunca desistiu do seu grande milagre. 5 anos se passaram, 10 anos, 15, 20, 24 anos se passaram. E Ana não concebia. Mas naquele ano, a ida a Siló foi diferente. Porque Ana foi de uma forma diferente, com uma confiança, uma fé diferente do que ela sempre teve. Ainda maior do que ela sempre teve. E depois de comer e beber, ela foi até o templo e se derramou em Deus como ela nunca tinha feito antes. Abriu o seu coração, falou das suas dores, de quanto estava difícil para ela carregar aquelas dores, de quanto ela queria um filho, de quanto isso era importante em sua vida. E grandes milagres precisam de grandes atitudes, atitudes extremas. E naquele momento, ela fez uma promessa para Deus. Ela disse para Deus: Senhor dos exércitos, se vos dignardes a olhar para a aflição de sua serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Ela fez uma promessa de que se Deus lhe desse o grande milagre da sua vida, ela o consagraria a Ele, ela não ficaria com Ele, ela o consagraria ao Senhor. E esse parte final que fala, a navalha não passará pela sua cabeça, enfatiza isso, porque era um dos votos de Nazireu, que é a consagração a Deus, que pode ser vitalícia para a vida toda ou temporária. E no caso de Ana, o seu filho teria uma consagração para a vida toda. E aí, Eli, a comunhão dela era tanta com Deus que dos seus lábios não saíam palavras. A ponto de Eli, o sacerdote que estava sentado à porta do templo, achar que ela estava embriagada e dizer para ela: você está bêbada aqui, embriagada? Vai para casa curar seu vinho. Dizendo, uma atitude humana, num julgamento humano. Faltou-lhe o discernimento dos espíritos naquele momento. Ele diz isso para ela. E ela ali, chorando copiosamente, que é o que relata a Bíblia, ela diz para ele, ela poderia ter dado uma resposta extremamente grosseira para ele naquele momento, porque era o sacerdote, a pessoa que ela esperava apoio, naquele momento em que ela se entregava tão profundamente como ela nunca tinha feito a vida inteira dela. E ela diz para ele, não me confunda, eu não estou embriagada, eu estou aqui me derramando, a minha dor é tão grande, eu não suporto mais essa dor, eu estou me abrindo, me derramando em Deus. Ela não conta a promessa que ela fez, mas ela diz isso para ele. E ele imediatamente se arrepende, percebeu que o seu julgamento foi humano e diz para Ana, vai em paz, o Deus de Israel te concederá o que lhe pedes. Ou seja, ele proferiu uma bênção que aconteceria na vida dela. E Ana imediatamente toma posse dessa bênção. Imediatamente. Porque quantas vezes nos são proferidas palavras de bênçãos, de graças, e nós não tomamos posse, deixamos ela passar. Ana não fez isso. Ana tomou posse. Tanto tomou posse, e a sua entrega foi tão diferente nesse dia, tão grande, tão verdadeira, que ela saiu de lá totalmente diferente, com um semblante alegre, tranquila. E é isso que acontece, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dores a Deus, entregamos verdadeiramente, o nosso sentimento é esse, de tranquilidade, de alegria, porque nós sabemos que quem está cuidando dele é a melhor pessoa, é o melhor, é quem pode fazer o melhor na nossa vida. E ela saiu dali, possivelmente contou para Eucana sobre a promessa que ela fez, porque à época, os homens, quando prometiam algo a Deus, eles eram obrigados a cumprir. As mulheres, quando solteiras,
Quando essa promessa viesse a conhecimento dos seus pais, eles poderiam se calar e ela teria que cumprir essa promessa, ou então ele poderia anular essa promessa. Quando ela se casava, o marido poderia anular a promessa também. Mas Eucana não o fez, não anulou a promessa. Porque ele poderia pensar, nossa, ela fez isso no momento de desespero, imagina, se Deus concedeu o filho que ela tanto pede, há 24 anos pede, se ela vai ter coragem de entregá-lo e ficar longe dele. Mas ele não fez, eles acordaram pela manhã, foram ao templo rezar antes de voltar para casa. E eis que, passado pouco tempo, Ana concebe o filho, a que ela dá o nome de Samuel, que é o Senhor o pedir. E aí vem a parte mais difícil para mim, que sou mãe, na história de Ana, que passei também por esse processo de infertilidade, por 7 anos, fiquei esperando o meu milagre, entregar o seu filho, Samuel, ao templo, ficar longe dele. No primeiro ano que Samuel nasceu, ele era pequenininho ainda, Ana disse para Eucana, olha, esse ano eu não vou levá-lo, porque ele ainda está mamando, ele é muito pequeno, mas quando eu desmamá-lo, eu o levarei, e lá ele ficará para sempre. E Eucana fala para ela, tudo bem, que seja feita a sua vontade. E que nesse tempo que você ainda o amamenta, que Deus confirme essa promessa. E nisso, ele possivelmente tinha uma esperança até que Deus liberasse Ana dessa promessa, né? E aí, Ana leva Samuel ao templo quando ele tem aproximadamente de 3 a 6 anos, não há um relato preciso. E acredito eu que ele só tenha sido desmamado porque o leite de Ana deve ter secado. Porque possivelmente a sua parte humana, e muitas vezes queria fraquejar, em não levar, não cumprir a promessa. Porque ela teve esse filho em seu ventre, ela amamentava esse filho, a alegria dela era completa. Então, possivelmente, esse leite de Ana deve ter secado e ela leva ele ao templo quando ele tem essa idade e o apresenta a Eli, o sacerdote. Diz para ele, eu sou aquela mulher que estava aqui pedindo, rezando, me derramando em Deus. E era por ele que eu pedia. E eu fiz uma promessa. E eu estou deixando ele aqui, a seus cuidados, para que ele seja um homem consagrado a Deus, para que a vida dele seja consagrada a Deus. E assim o fez. Ana volta para casa e Samuel fica aos cuidados de Eli. Realmente um homem consagrado a Deus, né? O último dos juízes, o que ungiu os primeiros reis, né? Saul e Davi. E Ana faz um cântico de Ana, que está lá em Samuel 1, que é um cântico tão lindo, que fala da grandiosidade, da soberania, da supremacia de Deus. É um cântico lindo. E Ana cumpriu a sua promessa a Deus, mesmo que com muita dificuldade, ela ia todos os anos ao templo, continuava indo adorar e ela levava uma túnica para o filho, que ela mesma tinha feito. E como ela cumpriu sua promessa, foi fiel à promessa, mesmo essa promessa que tanto doeu nela. Quantas vezes ela deve ter chorado por conta disso? Deus concedeu-lhe mais 5 milagres. Ela foi mãe de mais 3 homens e 3 mulheres. E dessa história tão linda de Ana, nós temos que tomá-la como exemplo na nossa vida. O impossível, a infertilidade, não foram capazes de fazê-la desistir do seu grande milagre. E, sobretudo, não foram capazes, todas essas provações, todas essas dores, de fazê-la se distanciar de Deus. Porque ela sabia que era Deus que a ajudaria a passar por tudo isso. Ela sabia que Ele, os planos dele, eram maiores na vida dela. Se você gostou desse vídeo, gostou de ouvir um pouquinho da história de Ana, essa mulher tão virtuosa, deixe o seu like, curta aí esse vídeo e compartilhe. Não só esse vídeo, como todos os outros desse projeto tão lindo, para que a gente possa levar para muitas pessoas as histórias desses homens e mulheres da Bíblia, essas histórias tão incríveis e que servem de exemplo para o nosso dia a dia.